Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia? Hoje eu vou falar sobre um grande fotógrafo, Henri Cartier-Bresson, contar um pouquinho sobre a vida dele, como a fotografia surgiu na vida dele e como a fotografia dele transformou a fotografia no mundo. Ele nasceu em 1908 na França, ele ganhou sua primeira câmera, uma Box Brownie, e começou a se interessar e conhecer o mundo da fotografia e se apaixonar, mas na verdade a fotografia mesmo surgiu depois na vida dele. Ele começou a sua primeira paixão, e uma paixão que ficou com ele a vida toda, era a pintura e o desenho. Ele, até o fim da vida, ele continua a exercitar essa linguagem, inclusive em 1927, 1928, ele estuda com André Liotte. Começa a ter um estudo formal da pintura, participava de grupos também para discutir a pintura, mas depois de um tempo ele percebe que a forma de ensinar de André Liotte não era exatamente o que ele queria seguir na arte. Ele começa a se decepcionar um pouco com aquele formato e sai, né, daquele estudo, e ele passa então um ano na Costa do Marfim. Depois volta para a França e vai para a África, passa um ano como caçador. Então ele começa num período de busca e de descoberta, se aventurando aí pelo mundo, já começando um pouco uma característica muito forte da sua vida, que é a viagem, que é a aventura e conhecer novos lugares. Ele tem isso desde muito cedo. Na África ele pega uma doença tropical, tem que voltar para a França. E aí já está próximo da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial surgindo, ele acaba se alistando, como praticamente todos na Europa que podiam ir para a guerra foram para a guerra, ele foi para a guerra, e ele é preso. Ele tenta se escapar algumas vezes, na terceira tentativa ele consegue escapar da prisão e entra na resistência francesa para buscar a liberdade do seu país. Quando a guerra acaba, em 45 acaba a guerra, a paz se restaura, a Europa estava destruída, começa a sua reconstrução. Em 47 ele co-cria a grande agência Magnum, que na época se tornou então a mais importante, a maior, e até hoje é a mais famosa agência de fotografia, né, de todos os tempos. Faz parte da história da fotografia. Ele, com Robert Capa e outros fotógrafos, co-criaram essa agência, e nisso começa o seu grande desenvolvimento como fotógrafo, e ele vai cada vez mais aparecendo como um grande nome da fotografia no mundo. Revistas como a Life e a Vogue começam a pagar ele para viajar o mundo, fotografar os grandes fatos históricos da época e contar grandes histórias que aconteciam pelo mundo, né? Ele fotografou Gandhi, fotografou a época da morte de Gandhi, ele foi o primeiro ocidental aí para a União Soviética livremente para fotografar, e tantas outras histórias que ele contou e recheou com grandes ensaios as principais revistas, sempre em preto e branco. E ele começou com aquela Box Brownie, mas nessa época ele já tinha se apaixonado e era um grande usuário da Leica, que foi uma câmera que revolucionou a fotografia também por começar a usar filmes 35mm e ser super portátil, rápida, né, e com uma qualidade ótica muito boa. Uma câmera alemã, e ele praticamente Bresson e Leica parecem ser nomes que não se separam. Ele sempre estava com essa Leica, sempre em fotografia preto e branco. O filme colorido ainda não tinha se popularizado ou se desenvolvido como hoje, assim, né? E a fotografia preto e branco era a grande fotografia, né? E com toda a sua beleza, né, da luz e sombra, das linhas, e nisso foi uma grande característica da sua vida, né, profissional. Ele era um grande
mestre da composição fotográfica, né? Ele tinha uma forma bem clássica de compor e muito bonita, usando regras de ouro, leis de Fibonacci, tudo muito sempre colocado na posição certa. Ele sempre pensava muito como compor, além da sua famosa o momento decisivo, né? Ele tinha uma composição muito primorosa, né? Não era só a fotografia daquele momento específico, mas era também sempre buscar uma composição bonita e que levasse a atenção para o lugar certo, que tivesse as linhas bem colocadas. Ele sempre tinha esse pensamento, o que é bastante interessante, um grande ensinamento, por isso que vale a pena estudar também bastante Cartier-Bresson, e fez muitas experimentações também, inclusive autorretratos. Então vale muito a pena conhecer esse grande fotógrafo, que é uma grande inspiração para mim, para outros fotógrafos, e junto com outros grandes fotógrafos. Ele tinha uma grande paixão, ele era também seguidor de André Kertész, por exemplo, que era um fotógrafo anterior a ele, e que também é um grande mestre que vale a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos para ficarem sabendo mais sobre os próximos vídeos, os vídeos passados, e um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.